Slenderman, Pesadelo Sem Rosto, dirigido aqui por Steven White. Ele que dirigiu várias séries, passou por várias séries, The Americans, MacGyver, por aí vai, mas é conhecido também por dirigir Os Perdedores, um filme bem meia boca, e aqui dirige a adaptação de algo que é difícil até dizer do que é adaptação. Se é adaptação do jogo, se é adaptação da lenda, se é adaptação do artigo do Wikipedia, ou então dos artigos, né, dos tópicos aí do Reddit. Mas o Slenderman, ele é uma lenda urbana criada na internet, que vazou à internet, ganhou o mundo, inclusive fez com que pessoas matassem outros, e essas pessoas disseram que estavam amando do Slenderman. Até me arrupiei agora. Ele é uma criatura bem Lovecraftiana, né? Muito parecida com um Cthulhu da vida, um Cthulhu piorado, eu diria. E aí essa criatura se apossa da mente daquela pessoa que ele quer atingir, e ao se apossar dessa mente, essa pessoa acaba fazendo coisas contra si e contra várias outras. É sobre isso o Slenderman, coisa que o filme explica muito bem, desde o início, caindo por terra um pouco o medo que poderíamos ter, ou pelo menos aquele lance do pré-medo da criatura, né? Parece gostar muito da criatura, parece querer que seja sobre a criatura em si, e acaba mostrando-a desde muito cedo. É uma proposta que não me agrada, pois ele vende uma ideia de a criatura ser algo extremamente psicológico, né? Muito psicológico. E aí a gente está tratando de cinema onde o terror psicológico, inclusive nos últimos anos aí, tem voltado com muita força e tem ganho muitos seguidores, muitos espectadores e por aí vai. Quando o filme vai para uma linha mais de horror em vez do terror psicológico, talvez tenhamos aí um erro de projeto. Mas isso aí é mais uma questão de estilo, assim, coisas que eu gosto, que talvez outras pessoas não gostem e por aí vai, né? Muita gente não gosta da Bruxa, por exemplo. E é um filme que eu adoro. Essa abordagem um pouco mais psicológica eu acho muito interessante. A sugestão me é mais assustadora do que a exposição, né? Papai Spielberg já explicou algumas vezes, por mais que ele mesmo tenha quebrado a ideia dele mesmo. Mas enfim, é outro ponto, né? Acho que o erro do filme mesmo é com relação ao protagonismo. O roteiro tá vendendo algo e a montagem do filme tá vendendo outra coisa. A montagem do filme tá vendendo que a Rain é a protagonista, a personagem vivida pela Joy King, lá do filme Barraca do Beijo, e acredito que a popularidade desse filme, principalmente no Netflix, fez com que a montagem escolhesse que ela iria ganhar o protagonismo porque sim, mas na verdade o protagonismo é da outra personagem, da Hayley, a atriz que faz aí o The Affair, uma série bacaninha. O roteiro grita tanto que ela é protagonista que muitas coisas relacionadas a ela são os responsáveis por fazer as viradas do filme. Meio esquizofrênico isso, porque você tem a montagem e o filme em si vendendo algo e você tem um roteiro gritando por outro algo. Então há um conflito de ideias dentro do próprio projeto. E que, inclusive, por mais que essa atriz seja mais popular, Joy King, a outra me parece melhor dentro do contexto desse filme. Não é à toa que a que foi vendida como protagonista no primeiro e no segundo ato desaparece e volta só pro desfecho. Não precisa ter os olhos muito apurados para perceber esse erro, não. E aí outro problema também é o didatismo constante do filme. É tão didático que ele cansa a criatura, né? Ele traz o didatismo até visual, assim. A criatura que tá agarrando a personagem. Cara, você vendeu uma parada psicológica. Por que é que você não faz a gente ficar em dúvida se é a criatura que tá agarrando ou se é a própria personagem que está enlouquecendo ali e está se enforcando, por exemplo. Mas não, ele quer o didatismo, ele quer explicar o que é o Slenderman, ele define as regras e aí em seguida ele quebra as regras. Ou redefine essas regras, não há uma motivação para essas regras serem quebradas e redefinidas. Se você está redefinindo as regras, aí eu pergunto, para que lá no começo ser tão didático com essas regras, né? E isso não tem nada a ver com o narrativo do filme, é um festival de porquê sims. Nesse festival de porquê sims, enfraquece a criatura, enfraquece, como eu já falei, o protagonismo, e enfraquece algo que o filme estabelece muito bem e fecha muito mal, que são os conflitos. Todas as personagens, é um grupo de personagens, todas essas personagens, cada uma tem o seu conflito, assim como no It, filme recente aí. O It, e várias vezes alguns livros de Stephen King faz isso, né? Apresenta vários personagens, e nesse plantel de personagens, cada um ali tem seu conflito. E aí ele vai fechando o conflito de cada um, dando mini protagonismos para cada um.
Aqui define muito bem os conflitos de cada, mas não fecha nenhum. Ele não tá sabendo lidar com esse plantel que ele mesmo apresentou. É tão didático em apresentar as coisas, é tão didático em apresentar as regras, é tão didático em apresentar os conflitos, é tão didático em apresentar o próprio monstro, o filme cansa ele mesmo e nos cansa, acaba nos cansando. No final, ele apresenta cenas muito bonitas, muito bem organizadas, uma fotografia interessantíssima, muito criativa, mas que às vezes parece não pertencer mais àquilo dali, porque ou eu não queria mais pertencer àquela história, simplesmente pelo fato de que nada mais me assustava e as construções muito bem feitas de algumas situações, como a cena de sexo, por exemplo, lá, estava totalmente desencaixada. Essa cena de sexo que eu tô falando supõe a ideia de que o filme poderia facilmente ter esse terror psicológico, a gente não sabendo se é de fato a criatura, se ela tá vendo a criatura ou se ela tá imaginando a criatura. E aí essa cena, como o filme não é envelopado nisso, aí essa cena fica parecendo uma cena jogada, muito bem construída, mas jogada. Eu não vejo aí um problema de direção, por exemplo, não vejo aí um problema no roteiro do filme, eu vejo um real problema na montagem, na pós-produção e no que quiseram transformar esse filme. Transformaram tanto que mudaram até os personagens durante o próprio filme. Sem uma evolução dentro da narrativa em si. Uma evolução ou uma regressão só e somente só dentro da montagem, dentro de como o filme foi pensado aí durante sua pós-produção. Pra quem gosta desses filmes que apostam no bicho, né, de mostrar o bicho e tal, do jump scare e tudo mais, talvez seja um filme que vai valer a pena. Se assistir com a galera, eu acho que também fica interessante, principalmente se pesquisar depois a história do Slenderman, que é bem bacana. Inclusive, ler sobre o Slenderman me parece muito mais interessante do que assistir esse filme. E tem um documentário que também é mais interessante do que esse filme, definitivamente. Mas enfim, é isso. Comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você acha sobre Slenderman, Pesadelo Sem Rosto. Se gostou do vídeo, já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima.